Na China, sentiram o perigo caso Vladimir Putin não termine a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Xi Jinping surpreendentemente propôs realizar uma cúpula com a participação de Donald Trump e Vladimir Putin em Pequim já no início de setembro. Logo após o término daqueles mesmos 50 dias que Trump deu a Putin para encerrar a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Como indicam as fontes, Xi Jinping ficou realmente assustado com a perspectiva da imposição de uma tarifa de 100% sobre os produtos chineses, já que a China continua ajudando a Rússia, mas também não quer perder o mercado americano. E então Xi Jinping teve um plano genial para restabelecer as relações com o presidente dos Estados Unidos da América e organizar uma cúpula com a participação dos Estados Unidos da América e da Rússia em Pequim. É interessante que, na véspera, a Casa Branca já havia declarado oficialmente que o mecanismo para impor uma tarifa de 100% contra a China, a partir de 1º de setembro, já foi desenvolvido. E só Putin pode cancelar isso, se ele parar a guerra contra a Ucrânia. Sou Alexei Pichi. Hoje é 18 de julho, vamos discutir esse assunto. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no canal, deixe seu like, escreva qualquer comentário e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram Pichi News. O link está na descrição deste vídeo. Então, como foi escrito, uma série de acordos comerciais entre Washington e a China mudou a hostilidade do presidente Trump em relação a Pequim. E gerou a expectativa de que ele fosse convidado para um encontro com o presidente da China, Xi Jinping, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, durante a cúpula em setembro. A visita de Trump a Pequim marcará uma reviravolta drástica após meses de críticas à China pelo déficit comercial dos Estados Unidos e acusações de envolvimento no tráfico de drogas. Curiosamente, há apenas alguns dias, Trump declarou que está pronto para suavizar seu tom em relação à China e lutar contra a China de maneira amigável. A China já anunciou planos para comemorar o 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial com um desfile na Praça Tiananmen em setembro, e Putin já aceitou o convite para participar desse desfile. Mas o mais importante não é o desfile, e sim a possibilidade de uma reunião trilateral entre Xi Jinping, Trump e Putin. A China e os Estados Unidos da América cooperaram estreitamente durante a Segunda Guerra Mundial, uma guerra em que ambos os países foram atacados pelo Japão. E analistas, assim como alguns chineses comuns nas redes sociais, agora estão pedindo para Xi Jinping aproveitar essa oportunidade e receber Donald Trump e Vladimir Putin em uma cúpula trilateral. Dizem que há um motivo. O desfile em homenagem ao fim da Segunda Guerra Mundial será encerrado. Por favor, convide todos, é importante. O prazo de 50 dias que Trump deu a Putin termina em 1º de setembro. Já a partir de 2 de setembro, os Estados Unidos da América prometem impor tarifas de 100% contra a China, pelo fato de comprar petróleo russo e, assim, alimentar a máquina de guerra de Putin. E aí, Xi Jinping realiza o desfile em 3 de setembro e espera que nesse dia possa ser tomada a decisão de cancelar as tarifas. Ou que Putin e Trump cheguem a algum acordo com a sua mediação. E aqui vou citar Jin Jin-jong, que é um dos comentaristas nacionalistas chineses mais conhecidos. Ele é muito próximo do Partido Comunista. E então ele diz: por que não combinar a visita de Trump com o desfile de 3 de setembro? De 1941 a 1945, China e Estados Unidos da América aliaram-se contra o militarismo japonês. Se o presidente Trump visitar a China e participar do desfile de 3 de setembro, enviará um sinal positivo e poderoso ao mundo. A imagem dos líderes da China, Rússia e Estados Unidos juntos pode se tornar uma poderosa mensagem de paz e estabilidade. É curioso que alguns veículos de mídia chineses já tenham afirmado que a decisão de convidar Trump foi tomada. Mas na equipe de Xi Jinping não tem pressa em negar nem confirmar essa informação. Eles apenas respondem que vocês verão por conta própria. O 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial, conhecida na China como a Guerra Popular de Resistência contra os agressores japoneses, ocorre em um período de incerteza sem precedentes nos assuntos mundiais. Trump chegou ao poder em um período em que as relações dos Estados Unidos da América com a Rússia e a China se deterioraram devido à guerra da Rússia contra a Ucrânia, acusações de espionagem e interferência política, relações comerciais e rivalidade tecnológica. No entanto, Trump revelou que sua abordagem agressiva e seus supostos laços pessoais próximos com Xi Jinping e Putin poderiam levar à resolução de todas as questões pendentes nos termos dos Estados Unidos. Os resultados foram ambíguos, pois a guerra na Ucrânia continua e Trump expressou decepção com a inflexibilidade do ditador Putin.
No entanto, a imposição de tarifas adicionais de 145% sobre as importações chinesas por ele foi rapidamente revogada e substituída por um acordo mais vantajoso, uma tarifa adicional mútua de 10% e 20% sobre as importações chinesas, em vigor para a resolução adicional do problema das drogas. A América declara que a China poderia tomar medidas mais ativas para coibir a exportação de produtos químicos usados na produção de fentanil. Nos últimos dias, as relações ficaram ainda mais amigáveis. A China suspendeu as restrições à exportação de metais de terras raras, o que preocupava especialmente Trump. Eles são vitais para novos produtos tecnológicos como baterias para carros elétricos e assim por diante. Eles são usados no espaço, na defesa e assim por diante. E a China domina o processamento mundial desses materiais. A China está suspendendo a proibição. Em resposta, os Estados Unidos da América flexibilizaram as restrições à venda de alguns chips de alto desempenho para a China. E aí o Jensen Huang, um diretor genial do principal fabricante americano de chips avançados para a inteligência artificial, esta semana ele até fez uma visita pomposa à China. Lembro que ela se tornou a empresa mais valiosa do mundo. Seu valor de mercado supera o produto interno bruto anual, por exemplo, do Reino Unido. Huang é cidadão dos Estados Unidos da América, mas nasceu em Taiwan e elogia com entusiasmo as possibilidades de cooperação tecnológica entre os Estados Unidos da América e a China. E agora eu vou citar o que ele disse. O mercado chinês é enorme, dinâmico e extremamente inovador. E também é o lar de muitos pesquisadores em inteligência artificial. Por isso, é realmente importante para as empresas americanas se estabelecerem no mercado chinês. Ao ser questionado se suas opiniões não contradizem as do presidente dos Estados Unidos da América e líderes republicanos que veem a China como a principal ameaça à América, Wang respondeu que antes da viagem conversou com Trump, que lhe desejou tudo de melhor. E como ele diz, em qualquer casa sempre há lugar para dois. Esta é a declaração de Huang, que foi abençoado para esta viagem à China por Donald Trump. É importante notar que Trump e Xi Jinping já se convidaram para visitas, mas ainda sem datas definidas. Uma cúpula à margem das celebrações militares seria apenas um bom pretexto. Aqui, o contexto histórico também é importante. A Segunda Guerra Mundial também criou dificuldades políticas para a China. E o papel do Partido Comunista na luta contra os japoneses foi insignificante em comparação com o papel de Gamildan. O partido que depois perdeu a guerra civil para os comunistas e fugiu para Taiwan, tornando-se o partido governante lá por décadas. No entanto, aqui também entra em cena a questão de Taiwan. Agora, as relações com o Gamildan taiwanês melhoraram e Xi Jinping vê o desfile como uma forma de enfatizar a solidariedade também com os antigos aliados. E assim como foi observado, a visita à China e o encontro com Putin e Xi Jinping corresponderiam à abordagem profundamente pessoal de Trump à liderança. Isso também tranquilizaria tanto Xi Jinping quanto Putin, que viram Trump humilhar líderes de países que visitavam Washington e que veem a cúpula em Pequim como uma maneira de controlar tanto a pauta quanto as mensagens políticas. No entanto, pelo mesmo motivo, os conselheiros de Trump podem convencê-lo a não concordar com o que seria um triunfo político para ambos os ditadores, Xi Jinping e Putin. Portanto, não é certo que o próprio Trump concorde em participar desse desfile, onde teria que ficar ao lado de Putin e Xi Jinping. Mas o próprio fato de Xi Jinping querer convidar Trump para sua casa em um período tão interessante já diz muita coisa. Por outro lado, eu notei para mim um ponto importante também na política ucraniana. Na véspera, o presidente Zelensky nomeou o já ex-ministro da Defesa da Ucrânia, Rostom Umerov, como secretário do Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia. E como apontou o próprio Zelensky, Umerov, no cargo de secretário do Conselho de Segurança Nacional e Defesa, ao que tudo indica, ele vai se dedicar à intensificação do processo de negociações com a Rússia. Isso pode ser concluído a partir dos comentários de Zelensky sobre a missão de Umerov em seu novo cargo. Cito, ativar a trilha de negociações. Agora, continua a implementação do acordo e o segundo encontro em Istambul. É preciso mais dinamismo nesse processo, mas acho que aqui há algo em que pensar, então vou deixar reticências aqui. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso, se cuidem, até mais a todos.